Última semana do mês de abril, falando de família, hoje o assunto é liberdade. Assuntozinho difícil, né? Porque nós pensamos que nós temos nossa liberdade, mas todas as áreas da nossa vida nós temos liberdade, né? Pelo menos é para nós termos. É em todas as áreas da nossa vida. A liberdade de caminhar, de comer, de tomar banho, a liberdade física, de ir e vir. Muitos não têm essa liberdade porque estão presos. Muita gente acredita que, por não estar preso em uma cadeia ou em um cárcere privado, ela pensa ser livre ou ela engana a si mesma que ela é livre. Mas muitas das vezes ela é prisioneira das próprias emoções. Ela não escolhe o sentimento que ela vai gerar sobre a vida dela e qual o sentimento que controla a vida dela. Tem a liberdade religiosa. A liberdade religiosa muitas das vezes é confundida com a liberdade espiritual, né? Por que a liberdade religiosa e liberdade espiritual? O que a Bíblia te proíbe de fazer, isso é uma regra bíblica. Agora, se a religião te impõe algo que você não deve fazer e não é bíblico, e você não tem essa opção de escolher fazer ou não porque a religião te impede, você não tem essa liberdade. Isso não é a liberdade que Jesus morreu para te dar, porque Jesus morreu para nos dar a liberdade incondicional. Lembrando que liberdade é escolher o que não fazer, não é fazer qualquer coisa, porque isso é libertinagem. Fazer de tudo é libertinagem. Agora, escolher o que eu não quero fazer, porque outra pessoa está me proibindo, seja ela no meu trabalho, seja ela na religião, seja ela em qualquer área da sua vida. Se ela te proíbe e você não tem a opção de escolher fazer ou não, se você não tem essa opção de escolha, você não tem liberdade. E Jesus veio para a nossa liberdade. Bom, como viver a liberdade plena que Jesus morreu para nós? Qual que é o problema nosso? O problema nosso é que culturalmente nós somos aprisionados desde o nosso berço. Nós já viemos com culturas que nos aprisionam emocionalmente, nos aprisionam com histórias culturalmente passadas de geração em geração, que nós nem sabemos qual que é o motivo, mas nós somos presos a regras, nós somos presos a situações que nós não imaginamos que estão tirando a nossa liberdade e que nos deixam escravos, e nós seguimos a vida acreditando ou fingindo para nós mesmos que nós temos liberdade e não temos. Primeira coisa, como viver a liberdade? Buscar em Cristo, porque verdadeiramente em Cristo nós somos livres. Jesus morreu para nossa liberdade, nós temos que ter liberdade em tudo. Liberdade em controlar as nossas emoções, liberdade em escolher irar-se, em escolher se exceder ou não. Isso é uma liberdade, você escolhe fazer ou não. Você escolhe ter aquele sentimento. Como fazer isso? Inteligência emocional. É um processo, é uma construção. Gálatas 5 fala sobre o domínio próprio. Domínio próprio parte do princípio de controle emocional, de inteligência emocional. Se você não consegue se controlar, pelo menos emocionalmente, né, que eu tô falando. Se você não tem autocontrole, você não tem a liberdade de escolha. Você não tem a liberdade de escolher nem sobre as suas emoções. Você é preso, você é carcereiro de você mesmo, né? Você emite uma prisão para você o tempo todo, o dia inteiro, muitas das vezes, porque você não controla as suas emoções. E buscar essa liberdade é uma construção em Cristo, em autoconhecimento, em busca de conhecimento. Tem muita coisa hoje acessível, é muito democrático o conhecimento na internet, com o advento da internet, é muito democrático isso. Nós temos muitos livros que nos ajudam a termos inteligências emocionais. Para isso, você precisa aprender a lidar com o outro, saber o sentimento do outro, lembrar que todo adulto é o resultado, é o reflexo da criança que ele foi. Então, quando nós temos a opção de parar e pensar, não, essa pessoa falou isso não para me ferir intencionalmente, às vezes é intencionalmente, né? Mas você para e pensa,
essa pessoa está só refletindo o resultado da criança que ela foi lá atrás, porque é isso. E quando nós viemos para a família, voltamos para a família, ensinar os nossos filhos sobre essa liberdade em Cristo é ensinar controle emocional, é ensinar que somente em Cristo, só pela palavra, nós somos livres, não tem outra forma de liberdade. Liberdade de ir e vir deles vai vir com o tempo. Eles vão construindo essa liberdade. Ao passo que vão crescendo, essa liberdade deles vai construindo a partir do amadurecimento deles. Antes disso, essa liberdade nós somos os carcereiros deles, né? Isso no nível de ensiná-los, de mostrar o caminho, de conduzi-los nesse caminho. E nesse processo de construção dos nossos filhos, nós podemos estar fazendo o que não foi feito conosco lá na nossa infância, durante a nossa vida. Saber como lidar e como ter as nossas, realmente, como receber de Jesus o que já foi nos dado, a nossa liberdade. Isso parte da busca pelo conhecimento. A Bíblia fala que quando nós conhecemos a verdade, nós não padecemos, né? Então nós precisamos conhecer a verdade. Nós padecemos, padecer não é simplesmente o fato de morrer fisicamente, mas o fato de não termos liberdade e morremos a nossa alma, morremos a nossa psique, as nossas emoções, morremos, né? E Deus não nos fez para isso. Deus nos fez para sermos... Tem uma intenção de Deus na nossa criação. Não foi simplesmente para passar por essa vida como carcereiros do sistema, desse sistema todo esse sistema que nos aprisiona culturalmente de geração em geração. Busca esse conhecimento. O livro indicado para a mentoria essa semana é o livro Pais Sábios, Filhos Brilhantes. Não é do John MacArthur. E quem nós vamos modelar? A mãe dele, Susan Carson. Eu vou passar para vocês lá no WhatsApp sobre o jejum e sobre as outras coisas da mentoria. Eu espero que você consiga fazer, porque isso traz uma transformação muito grande. Todos esses livros que foi passado dentro da mentoria essa semana fez um sentido muito grande para a construção. O livro da mesa, o livro do Pablo mais da Carol, no começo, a base de tudo. São livros que vão fazendo uma construção semanalmente do nosso preparo para como lidar em família, como crescermos em unidade, como gerarmos filhos governantes, como sermos famílias fortes e governantes, porque a sociedade, ela parte da família. Se a família está destruída, a consequência da sociedade é destruída. Não tem como. E o controle sobre isso é muito maior. Então, nós somos essa base, família, nós somos essa base. Então, vou mandar para vocês lá e eu espero que vocês consigam fazer, porque vale a pena demais. Boa semana para vocês e até a semana que vem, que o próximo assunto eu ainda não sei como que vai ser, mas o tema dessa semana foi incrível. Família. Se você não conseguiu ler os livros, ouvir os livros, ouça quando der, mas faça isso, porque vale muito a pena nessa construção familiar. Até semana que vem.